Olá! Agora a gente vai aprender sobre como fazer indexação. Então, o que é indexação? Talvez você já ouviu falar sobre indexação. É o seguinte: toda vez que uma pessoa nasce, casa ou falece, um registro disso é guardado. Então, tem registros no país, no caso do Brasil, por exemplo, nos cartórios. Tem também registros de igrejas católicas, principalmente bem antigamente, há 1500, 1600, até hoje em dia ainda é feito registro de batizados, de casamentos em igrejas católicas. Mas os registros mais antigos às vezes fica difícil de encontrar no país. Então a Igreja Católica ajuda bastante a Igreja Açude a trabalhar com isso. Então, o que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai, por exemplo, num cartório, ou vai no registro de um país na Europa, ou às vezes numa comarca, né, numa igreja católica, e chega lá e fala assim: a gente queria pegar os seus livros de registros civis, né, e bater uma foto de todos os registros. E em troca a gente digitaliza isso para vocês e passa para vocês. Então é uma troca. E a igreja pega todas essas imagens e disponibiliza para indexadores entrarem e pegar na imagem e eles vão digitar o que está escrito na imagem. Então, por exemplo, se eu tiver a imagem da minha certidão de nascimento disponível, ninguém vai ter como buscar os dados que estão na minha certidão. Por exemplo, se eu buscar pelo meu nome e minha data de nascimento, a pessoa não vai conseguir encontrar porque está só numa imagem. Então, se alguém for lá e digitar o que está escrito na imagem, passar os dados dessa imagem, que é o que a gente chama de indexar, eu vou digitar literalmente o nome que tá, a data que tá e o local que a pessoa nasceu, aí eu consigo sim numa busca encontrar esse registro. Então é para isso que serve a indexação. Então agora que você já ouviu toda essa explicação, eu vou mostrar como a gente faz a indexação dentro do Family Search. Eu vou aqui, você pode ver que tem no topo tem algumas opções e tem a opção de indexação. Então, só para você se familiarizar, vamos em visão geral. Na visão geral, ele vai ter algumas explicações do que é indexação, ele tem algumas estatísticas de indexação, né, até o dia de hoje. Se eu for aqui procurar um projeto, é aqui onde eu começo a indexar. Então, vamos supor que eu quero indexar, aqui ele mostra os lugares, os países onde tem projetos que estão sendo indexados hoje. Então, eu posso ir aqui, só para ter uma ideia. Então, desses países tem indexações sendo feitas. Então, vamos supor que eu quero fazer do Brasil, só para a gente pegar uma ideia. Então, ele vai me apresentar quais projetos hoje estão sendo indexados para o Brasil. Então, tem algumas estatísticas do Brasil, quantos voluntários tem hoje. Está sendo trabalhado 20 projetos hoje em dia, tem esse número de imagens aguardando ainda a conferência e esse número de registros foram contribuídos no Brasil até hoje. Então, aqui tem os projetos. Esse é um projeto, por exemplo, Brasil, Registro Civil 1852 a 1914, já foi 99% indexado e 90% conferido. Porque na indexação, você vai receber umas imagens, você vai indexá-las, outra pessoa vai receber o mesmo projeto, o mesmo batch, né, em inglês se chama batch, ele vai também indexar aquelas coisas e alguém vai conferir os dados que você colocou e outra pessoa colocou e vai bater aqueles dados e ver se realmente, ok, os dados batem. Então foi conferido e aí isso é disponibilizado dentro do próprio Family Search como referência do registro de alguma pessoa. Eu, por exemplo, eu mesma já foi adicionado a registros que já estão na minha árvore. Por exemplo, no tio da minha mãe foi adicionado o cartão de imigração dele no Brasil, da Itália para o Brasil. Então foi bem interessante ver o cartão de imigração, tinha o endereço dele, a idade que ele tinha, de onde ele era, em qual cidade que ele entrou no Brasil.
e a profissão dele e por aí vai. E isso foi um trabalho de alguém que indexou. Então é um serviço que a gente faz. Então é um serviço não remunerado. Então vamos supor que eu quero trabalhar nesse projeto aqui. Eu quero fazer Brasil Registro Civil. Como começar? Eu espero carregar. E eu vou ter que baixar o sistema de indexação. Então eu vou aqui baixar o programa de indexação. E aí eu vou passar pelo vou instalar. Aqui eu estou instalando num Mac, mas se eu for um Windows talvez pode ser um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Como você pode ver, não demora tanto, demora menos de 1 minuto. E eu quero colocar em português. Na verdade, não que eu quero colocar. Eu coloco em quais línguas que eu gostaria de indexar. Então, por default já coloca em inglês e aí eu escolho também português. Se você não sabe falar inglês, não tem problema, ele vai incluir projetos em inglês para te apresentar e aí você escolhe só projetos em português, não tem problema. Pronto, simples assim, já instalou. Então eu vou logar aqui com o mesmo usuário e senha que eu uso na conta do LDS.org e na conta do FamilySearch.org. Então aqui, ok. E aí, ele vai me abrir aqui, carregar, e ele aparece aqui já um projeto em que eu estou trabalhando. Aqui ele está dizendo que vai expirar esse projeto que eu estou trabalhando, estou fazendo de Portugal, Porto, que acho que já está completando esse projeto, tanto que eu nem tinha visto um projeto de Portugal, mas enfim. Como que eu vou fazer? Quando vocês entrarem, não vai ter esse projeto aqui, você vai clicar nesse botão aqui, Download Batch, porque você vai baixar um batch. Um batch é um pedaço do projeto que está sendo feito. Então, como nós vimos lá, está sendo feito, por exemplo, o projeto do Brasil. Aqui ele vai aparecer todos os projetos que estão sendo trabalhados hoje, ó, tem em tcheco, em alemão, em espanhol, em inglês. Ou eu posso colocar Show Preferred Projects, que como eu coloquei na entrada, agora quando eu instalei, eu escolhi inglês e português, então ele vai me apresentar projetos em inglês, todos que estão feitos em inglês, e português, logo aqui embaixo. Então, busquem no description, procurem português. Se você quiser trabalhar com alguma outra língua também, que você escolheu no início, fica a seu critério. Mas de preferência tem que ser uma língua que você fale fluentemente, até porque é bem difícil, alguns registros são bem difíceis. Mas é sempre bom, se você fala alguma outra língua, por favor, ajude em outra língua. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Brasil-Pernambuco. Esse aqui, tá aqui o nível intermediário, o do Rio de Janeiro, por exemplo, nível beginning é o mais fácil, intermediário é mais ou menos, e tem também, eu nunca encontrei, mas aqui, advanced, é um que é bem difícil, fica bem difícil. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos colocar, esses aqui são mais velhos para vocês verem como é difícil trabalhar Portugal-Porto. Vamos supor que eu quero fazer esse daqui. Então, são registros de 1530 a 1905. Então, esse aqui é bem interessante. Eu trabalhei nesse, eu peguei alguns que acho que era de 1632. Então, era bem... Então, ele me aparece aqui informação de que esse batch, ele provavelmente já está parcialmente indexado, o que não tem problema. Então, o que acontece? Quando a pessoa pega o batch, você vai ver isso. Então, essa imagem que eu vou ter que indexar. Então, olha só como fica difícil quando é uma coisa antiga. Como vocês podem ver aqui, ó, é um registro, eu vou ter que ver isso. Então, algumas imagens, como vocês podem ver aqui, tá vendo? São 2 páginas. Essas 2 páginas possuem mais de um registro. Então,
Pela minha experiência, talvez outras pessoas até tenham mais experiência, mas pela minha experiência, tá vendo que aparece um nomezinho aqui, aí outro número aqui, outro nome aqui, então esse parágrafo inteiro é um registro. Desses bem antigos acontece isso. Esse é um registro. Esse aqui é outro registro. Esse aqui é outro registro, como vocês podem ver. E também tá difícil de dizer, né? Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu contei 5 registros aqui dentro. Então, é isso que eu faço. Tem várias funcionalidades aqui dentro, que vocês vão se familiarizando. Mas eu faria o seguinte, eu venho aqui em Tools, Records per Image, e eu vou colocar que tem 5. E aí, se eu aplicar, eu não vou fazer agora porque não sei se é esse o caso mesmo, mas se eu aplicar, ele vai abrir mais de uma imagem, mais de um registro na mesma imagem. E aí, é aqui embaixo que eu venho para indexar. Então, por exemplo, a primeira coisa ele pergunta, qual é o tipo de imagem? É uma imagem normal? É uma imagem normal. Por mais que seja difícil de eu ver, é uma imagem normal. Ou uma imagem em branco? Esse seria no caso de a imagem não conter nada, ter só uma página em branco. E uma imagem duplicada? Esse seria no caso, por exemplo, de ser a mesma imagem da imagem anterior. Então, vocês vão ver que são 5 imagens que vão aparecer aqui, ó, são 5 imagens diferentes. Então, se uma é repetida da outra, eu colocaria aqui a minha imagem duplicada. Se é no extractable data image, no caso de eu não consigo ver o que está escrito. Então, como vocês podem ver, é difícil de dizer o que está escrito. Então, eu vou demorar um bom tempo para entender o que está escrito aqui. Mas se é uma coisa que eu não tenho como ler, não tenho como ver o que está escrito, ó, pode ser difícil, mas eu vejo aqui, ó, de novembro de 1734. Então, assim, eu consigo ler. Não esse é no caso de realmente não tem como ler o que está escrito. Tem uma mancha ou tá muito velho que chega a estar quase branco. E essa aqui é uma imagem que não tenho como ler. Impossível de ler. Como vocês viram, eu consegui ler, então eu coloco normal. Aí eu venho aqui para o próximo Form Entry. Ele vai me perguntar, e aí isso depende de qual projeto que eu estou trabalhando, tá? Ele vai me perguntar se essa é um registro de batismo, casamento ou morte. E aí eu vou dizer, se é o batismo, por exemplo, ele vai me perguntar todos esses dados. Se algum desses dados não estiver aqui, vamos supor que a data de batismo não é difícil, mas, por exemplo, o nome do pai da criança não está aqui, eu vou clicar esse daqui. Quer dizer que essa data, esse campo está em branco, não existe. Ou se eu não tenho como ler esse campo, é esse daqui. Eu não consigo, está ilegível, praticamente. E depois que eu termino, eu salvo. E aí, quando eu terminar toda a indexação, eu clico nesse ícone aqui, logo do lado do disquetezinho, que é para você submeter o seu trabalho que está completo. Nesse caso, vamos supor que eu entrei e eu não consigo ler de jeito nenhum. Não se preocupa, alguém vai conseguir. Então, você pode fechar e retornar. Isso aqui você faz se você fechar e retornar, se você... ok, eu já fiz uma parte, mas agora eu não tenho mais tempo, amanhã eu volto e continuo. Então, você pode fazer isso. Então, nesse caso, eu não consegui fazer. Não consegui de jeito nenhum esse batch, não vou conseguir ler o que está escrito lá. Não tem problema. O seu trabalho foi salvo, não vai ser perdido e a ferramenta vai enviar para outra pessoa continuar o seu trabalho. Para eu fazer isso, eu não deixo aqui parado. Eu venho aqui e coloco Return Batch. Eu vou devolver. E eu vou colocar aqui para dar para outros indexadores. Se for uma imagem que realmente está muito ruim, todas as imagens não tem o que fazer, eu clico em Review Image Quality. E isso vai voltar para os moderadores e eles vão ver se realmente é uma imagem legível. Então, nesse caso, eu vou enviar para outros indexadores. E é simples assim e alguém vai terminar o trabalho que eu fiz.
Se eu tiver terminado, vamos supor que eu já terminei esse daqui, eu clicaria em Submit Batch. Eu não vou clicar agora porque eu ainda não terminei. Mas quando tiver 100% terminado, é aqui que eu clico. E é simples assim. Esse aqui é um sistema como o outro, eu posso fechar e depois eu abro de novo. E aí eu logo normalmente com a minha conta. Aqui vão aparecer algumas mensagens. Se tiver alguma novidade sobre a ferramenta, vai aparecer aqui nas mensagens. Bom, e é simples assim fazer indexação. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, se você tem alguma ideia, alguma experiência que te ajudou, alguma dica, por favor, coloque nos comentários. Eu estou passando só a minha experiência, mas com certeza muita gente muito mais experiente tem boas dicas aí para dividir com a gente, tá? Obrigada por ter assistido, até mais!